Olá, hoje estou aqui com a fisioterapeuta Caroline Madureira, que vai falar um pouco para a gente sobre a experiência dela de 7 anos em uma empresa em Betim, Minas Gerais. Caroline, conta para a gente um pouquinho dessa sua experiência, se apresenta para a gente, né, como que foi essa sua trajetória até chegar nessa empresa. Olá, Peterson, eu queria te agradecer pelo convite, né, de poder falar. Nossa caminhada juntos aí já vem de várias parcerias, né, várias atuações. E eu me chamo Caroline, como o Peterson falou, sou formada em fisioterapia desde 2007 e nos primeiros anos de formação trabalhei com a formação mais voltada para neurologia e neuropediatria. E a partir de 2013 eu entrei para a área de ergonomia, recebi um convite para poder me candidatar a uma vaga na ergonomia. Ainda não tinha trabalhado nessa área, tive que aprender tudo à medida que eu fui começando a trabalhar lá, e fiquei de 2013 até 2020 nessa empresa. Infelizmente, por causa da pandemia, a empresa teve que fazer o desligamento de vários funcionários, infelizmente eu estava entre uma delas, mas trabalhei lá durante 7 anos, com gestão em ergonomia, sou pós-graduada em ergonomia também, e tive um aprendizado muito grande, muito a parte prática, né, o dia a dia de trabalhar numa empresa, de ver os desafios, de ter que lidar com pessoas de várias profissões, né, aprender uma linguagem nova, que a linguagem da ergonomia ela é bastante diferente da linguagem que a gente aprende na faculdade, no nosso dia a dia de saúde, né? Essa linguagem da ergonomia a gente tem que conseguir passar e receber muita informação de engenheiro, né? De pessoas que trabalham muito com área exata, e inclusive até assim, da parte administrativa mesmo, né? Então, trabalhei nessa empresa durante 7 anos, e me sinto até muito grata por tudo que eu aprendi lá. Tá? Vamos começar, vou falar um pouquinho da minha experiência nessa empresa. Ela era uma multinacional, tinha quase 30 plantas no mundo inteiro, no ramo automobilístico, aqui em Betim, em Minas Gerais. É uma indústria de fundição de peças de alumínio, então eles derretem o alumínio para fazerem peças para carros. No caso dessa empresa, eram blocos, cabeçotes de motor, né, eram peças de metal que são utilizadas nos carros hoje em dia. Era uma empresa de grau de risco 4, né, o risco mais elevado de acidentes e tudo mais, uma empresa bastante grande, bastante robusta, e ela fabricava peças para diversas montadoras, diversas empresas de carro, inclusive para exportação, principalmente até para exportação. Quando eu entrei nessa empresa em 2013, eram aproximadamente 1.700 colaboradores da própria indústria e mais ou menos 300 terceirizados, todos esses em 3 turnos de trabalho. A empresa funcionava 24 horas, funciona ainda, né? 24 horas por dia, e sem parar, né? Mesmo quando tinham férias coletivas, em que a maioria dos funcionários paralisavam as atividades, a empresa ainda continuava funcionando, ainda tinha as atividades lá dela sempre, né? Não parava. Essa empresa, ela tem mais ou menos uns 13 setores principais, que eram os diretamente ligados ao processo produtivo, né? Setores de usinagem, de vazamento de coquilhas, que é quando eles fazem a peça, um molde de areia, para poder fazer a peça em metal logo depois. As áreas de manutenção, todos os setores produtivos da empresa tinham áreas de manutenção, né? As peças, elas eram feitas de forma que elas passavam por 2 processos diferentes, são 2 processos diferentes, um feito com molde de areia e o outro feito diretamente com uma alta pressão numa máquina, em que o alumínio ele era endurecido, né? Então eles deixavam o alumínio líquido antes para depois endurecer as peças, e após isso essas peças eram usinadas, eram trabalhadas, retiradas rebarbas e tudo mais, para poder ser enviado para o cliente.
tá? Outros 30 setores, aproximadamente, eram de áreas administrativas, o tratamento de facilidades, né, um setor de compras, setor de RH, as engenharias, que a gente vai falar um pouquinho, né, tinha engenharia de processos, a de implantações, que era onde eram feitos todos os estudos de peças novas, né? Então, todo esse conhecimento, tudo da engenharia, era passado pelos setores de engenharia, né? Eles estudavam as peças, quais as peças deveriam ser feitas, montavam os postos de trabalho, né? Muitas vezes encomendavam máquinas de fora, essas máquinas eram feitas de acordo com o serviço que eles queriam, e a partir daí começava-se todo aquele processo, né, de fabricação, de estudo, da organização do trabalho para serem feitas essas peças aí. É uma empresa que ela é bastante importante na região de Betim. Essa empresa é de um dos maiores grupos de indústrias do mundo, é uma empresa mexicana, de origem mexicana, e como eu falei, são aproximadamente entre 25 e 30 plantas no mundo inteiro. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência como ergonomista a partir do momento que eu entrei. Eu fui contratada como CLT, né, por uma empresa terceirizada, trabalhava no ambulatório médico dessa empresa, né, a ergonomia ela estava inserida num ambulatório médico que tinha médico do trabalho, enfermeiro, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogo, e todos os colaboradores do ambulatório médico eram contratados por essa empresa terceirizada, no nosso caso, um plano de saúde, que fazia a gestão do ambulatório e era o plano de saúde dos colaboradores da empresa. No nosso caso, eles só faziam a gestão do ambulatório e a folha de pagamento, né? Toda a nossa relação era com essa indústria. A gente recebia todas as nossas atividades, tudo da indústria, e nós éramos exclusivos lá, né? Ficávamos só nela, né? A gente não trabalhava em outros lugares, a gente trabalhava só nela. Então, apesar de ser de uma empresa terceirizada, a gente tinha uma atividade fixa nessa indústria. A ergonomia, como eu falei, ela estava incluída no ambulatório médico da empresa. Esse ambulatório médico, ele sempre foi muito bem visto. Essa é uma empresa que já está aqui no Brasil, é a única planta do Brasil essa de Betim. Na América do Sul tem em Betim e na Argentina. E o ambulatório médico ele era muito bem visto, sempre foi muito bem visto lá. No início das atividades dessa empresa, tinham muitas doenças ocupacionais, muito atendimento no ambulatório, e aí, com o trabalho conjunto entre os médicos, uma outra fisioterapeuta que já estava lá há mais de 10 anos, quando eu entrei, eles já faziam atendimento dos funcionários, já faziam cercavam todos os dados desses funcionários, para poder fazer um atendimento de qualidade e diminuir a ida desses funcionários com algum problema ocupacional, para os médicos, né, ou para tratamento fora. Então, era um ambulatório que era muito bem visto, que foi muito bem visto. Esse ambulatório é coordenado pelo médico do trabalho e nós ficávamos inseridos no setor de RH. No nosso caso, quando eu entrei, a gente ficava junto do SESMIT, mas o SESMIT foi realocado num setor de qualidade, né, o setor de qualidade que era responsável pela qualidade dos produtos, a segurança do trabalho foi toda para lá, e a parte de saúde ficou com o RH. Então, apesar da gente ter um relacionamento muito próximo, um relacionamento muito, muito bom com a segurança do trabalho, e que é muito necessário, nós ficávamos em setores diferentes, né? A nossa coordenação era diferente. E como que funcionou? Como é que foi essa minha chegada na empresa? Como todas as empresas ali do setor automobilístico de Betim, em mais ou menos entre 2010 e 2012, a maioria das empresas recebeu uma visita do Ministério do Trabalho e, entre outras coisas, eles fizeram a exigência dessas empresas terem as análises ergonômicas de todos os postos de trabalho e iniciarem um programa de ergonomia, né? A gente sabe que normalmente as análises ergonômicas vêm por demanda, mas eles pediram uma análise inicial de todos os postos e o início desse programa de ergonomia lá. Então, a empresa contratou uma consultoria externa que fez toda essa análise ergonômica de todos os postos, e assim que foi aprovado para poder iniciar o programa de ergonomia, abriu essa vaga,
E eu fui convidada para poder candidatar essa vaga. Eu gostava muito de estatística e eles estavam precisando de alguém que começasse esse trabalho com estatística no ambulatório médico. A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, eu cheguei lá logo depois dessa consultoria externa e no início da criação do programa de ergonomia. Esse programa tinha acabado de ser criado, as diretrizes já estavam prontas, a gente alterou elas ao longo do tempo, algumas coisas, né, que a gente viu que precisava ser alterada, mas foi bem no inicinho mesmo do programa de ergonomia. Então, eu falo que eu aprendi ergonomia já montando um programa e iniciando todo esse processo aí, toda essa atividade a partir disso aí. Então, essa empresa, ela já tinha uma outra fisioterapeuta que era ergonomista, ela trabalhava como fisioterapeuta do trabalho lá há 10 anos, e já tinham algumas atividades da fisioterapia do trabalho, e essa fisioterapeuta, ela, como ergonomista também, ela era coordenadora do programa que se iniciou lá. No início da nossa conversa, quando eu entrei na empresa, já me foi passado que existiam algumas atividades, não propriamente da ergonomia, mas que o ambulatório médico já atuava de algumas formas, de forma a minimizar mesmo o atendimento médico, a doença ocupacional, e melhorar a qualidade de vida no trabalho. Então, as atividades que já eram realizadas pelo ambulatório médico e por essa fisioterapeuta que já trabalhava lá, e que é muito interessante, a principal ali, que eu acho que é a mais interessante, é a atuação nos exames admissionais. Todo exame admissional da empresa sempre foi feito no ambulatório médico, né, pelo médico da empresa, junto com a fisioterapeuta. Todos os candidatos, eles passavam pela fisioterapeuta um momento antes, né, era feito todo um exame físico, um questionário, e esse questionário era repassado, né, a gente tinha acesso a esse questionário, e logo depois ele ia para o exame médico, para ter a conversa, o contato com o médico do trabalho. Além disso, era também feito atendimento fisioterápico dos colaboradores. A sala de ergonomia, ela contava com alguns aparelhos de fisioterapia, né? A gente tinha algumas facilidades de tratar algumas questões de fisioterapia que eram mais simples de ser tratadas, né? A fisioterapeuta também, ela poderia pedir exames, ela tinha essa liberdade, o médico assinava, mas ela tinha liberdade de fazer o pedido desses exames e também fazer o atendimento, fazer a fisioterapia nos casos que era possível de ser feito. Em alguns casos era só o atendimento, né, uma retirada de dúvida, orientação quanto a um alongamento, um exercício, né, retirada de nódulos cervicais, muitas vezes, né, porque o trabalho em indústria costuma ser bastante pesado mesmo, né, força física, né, eles utilizam mais a força física mesmo, por mais que o maquinário seja atualizado, normalmente a gente tem casos de dores, assim, nessas atividades. Além disso, eles já faziam palestras periódicas sobre temas de saúde do trabalho, né, do trabalhador, e essas palestras eram feitas em todos os setores da empresa, tanto nos setores produtivos, quanto nos setores administrativos, da diretoria até o chão de fábrica, todo mundo era treinado, recebia, né, esses treinamentos, essas palestras. Além disso, tinha alguns programas de saúde no ambulatório médico e a fisioterapeuta que trabalhava lá antes já atuava nesses programas de saúde, né, com orientação e tudo mais, e tinha participação total ali, o grupo do ambulatório médico era bem engajado, bem envolvido, e tinha essa facilidade da gente estar dentro do RH, né, que a gente conseguia uma aprovação mais fácil dos programas de ergonomia, né, de saúde do trabalhador, da ergonomia, era mais tranquilo para a gente poder fazer.